Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez um vídeo muito especial, vídeo de comemoração de um ano que estou morando aqui na Austrália. Eu acho que nada mais justo do que gravar no ambiente da coisa que eu mais fiz na Austrália, que foi trabalhar, né? Tô aqui terminando o expediente agora, né? Fiquei o dia inteiro entregando essas coisas aqui nessa van. Inclusive estou prometendo também um vídeo para falar a respeito desse meu novo trabalho aqui, fazendo delivery de van. Mas isso aí é papo para outro vídeo, porque hoje é um vídeo muito especial para falar desse um ano, né? Completou exatamente hoje, dia 9 de novembro de 2023, um ano que eu estou morando aqui na Austrália. Então queria gravar esse vídeo assim de uma maneira mais especial, andando na rua, mostrando lugares e tal. Mas eu ultimamente estou trabalhando muito mesmo. Eu tô sem tempo, então vai do jeito que dá. E até porque uma outra coisa bem interessante é que o vídeo que eu fiz especial de 8 meses morando na Austrália foi um vídeo que eu fiz no meu quarto. E foi o vídeo que mais teve visualização na história do canal. Mais de 20 mil visualizações aí até o momento. Então, o que importa, na verdade, é o que eu vou falar e não necessariamente o que eu vou mostrar nesse vídeo, né? Eu vou tentar ilustrar, colocando fotos, enfim. Mas o mais importante é o que eu vou falar, então até mesmo se você quiser só ouvir enquanto você faz alguma coisa, enquanto dirige, em formato de podcast, aí de repente pode ser uma boa ideia também do que ficar olhando para essa minha cara. Botei um óculos aqui porque olha aqui, ó, cansado de tanto trabalhar. Mas enfim, galera, tô muito feliz porque foi um ano de muitos desafios que foram vencidos, muitas coisas legais aconteceram. Graças a Deus foram muito mais coisas boas do que coisas ruins que aconteceram aqui na Austrália comigo. Eu confesso para vocês que eu tive muita sorte, mas ao mesmo tempo eu também tive muito mérito porque, olha, eu lutei, cara. Eu trabalhei muito, eu fiz muita coisa. Eu literalmente saí da zona de conforto, totalmente um peixe fora d'água. Peguei todas as dificuldades e coloquei no bolso, e todos os dias eu pego, tem 500 dificuldades na minha frente, eu enfrento cada uma delas e vou seguindo em frente. Então eu tive uma certa sorte, mas confesso para vocês que a sorte foi isso aqui. O esforço foi isso aqui, nem dá para caber direito no vídeo o tamanho do esforço. Porque eu sou um cara comum, não tenho nada de muito especial, assim. Eu sou um cara comum como você, como qualquer outra pessoa. Mas enfim, antes de fazer uma análise um pouco mais profunda, eu gostaria, não sei se o vídeo tá muito bom, cara, que tá aparecendo volante aqui, coisa horrível, mas tá, tudo bem. Eu queria falar rapidamente um pouquinho de como é que foi minha trajetória nesse um ano que eu tô aqui na Austrália, e aí depois eu vou começar analisando questão do estudo, questão de trabalho, moradia, poder de compra, vantagens, desvantagens de morar aqui na Austrália, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Bom, primeiramente, meu planejamento, eu fiquei quase 2 anos no Brasil economizando dinheiro, salvando dinheiro para poder pagar o intercâmbio para vir para cá, e eu paguei cerca de, no total, assim, contando valor de escola, taxas, mais passagem, dinheiro que eu trouxe, eu gastei aproximadamente, eu não lembro exatamente, mas entre 25 e 27 mil reais foi mais ou menos o valor que eu gastei para poder chegar aqui, né? Com visto, escola, passagem e dinheiro que eu trouxe para poder, né, começar a minha vida aqui, né? Eu trouxe $1.800, um dinheiro razoável. Acho que acima disso já tá bem tranquilo. Se você é uma pessoa que trabalha forte, se você é uma pessoa que fica escolhendo o trabalho, aí de repente é melhor você trazer mais, porque você vai ter um pouco mais de dificuldade de achar um trabalho e aí as coisas rodarem para você, tá? Mas isso aí é papo por outro vídeo também. Vim com $1.800, foi um dinheiro ok, não fiquei apertado nem nada, até rapidamente ali peguei uma moto e comecei a fazer delivery, enfim, então já começou a entrar dinheiro ali logo na minha primeira semana. Eu consegui trabalho no meu 3º dia, ainda estava sofrendo com jet lag, fui fazer um trabalho de removal, trabalho de mudanças, né? Foi um dos trabalhos que eu mais fiz juntamente com o delivery. E fiquei em Sydney, né? Cidade mais famosa aqui da Austrália, por 9 meses e meio. E nos últimos 2 meses e meio estou morando aqui em Brisbane, né, que é uma cidade também bem procurada pelos brasileiros, não é tão conhecida,
mas é uma cidade bem grande aí, com mais de 2 milhões de habitantes, enquanto Sydney, se eu não me engano, tem 6 milhões de habitantes. Então é uma cidade um pouco menor, mas ainda assim é uma cidade grande, que tem uma metrópole grande, enfim. E eu vou fazer um vídeo também falando um pouco melhor sobre a diferença das duas cidades, mas o porquê que eu me mudei de Sydney para Brisbane também eu já fiz um outro vídeo, então confere, foi uns 5, 6 vídeos atrás aí que eu falei a respeito dessa minha troca de Sydney para Brisbane, mas já adianto para vocês que as duas cidades são maravilhosas. Sydney é lindíssimo, é uma cidade maravilhosa, muito bonita, muito limpa, diversas coisas para você ver, para você fazer, todo tipo de bairro para você morar, bairros tranquilos, bairros mais agitados. Cara, Sydney é top, e vocês podem ver vídeos, vocês podem ver fotos, mas, cara, nada se compara a você ver presencialmente. Você vê presencialmente, com seus próprios olhos a cidade, você vai ver e vai chegar, caraca, que lugar bonito. É muito bonito mesmo, né? Eu expliquei no outro vídeo por que eu mudei, mas basicamente o principal motivo foi por causa de custo de vida e tal, outros planos que eu tava em mente. Eu expliquei isso no outro vídeo, mas basicamente, resumidamente, foi por causa disso. E aí tá, beleza. Saí, né, fiquei esses 9 meses e meio em Sydney, onde a maior parte do trabalho, o trabalho que eu fiz foi trabalhando como delivery de moto, fazendo o Uber Eats e o DoorDash, que são 2 aplicativos aqui bem fortes que tem para fazer delivery. E casualmente, durante o tempo que eu fazia delivery, eu peguei outros trabalhos, principalmente de mudança, né? Trabalho fazendo mudanças e tal, tanto como motorista quanto como offsider, né? Que seria o auxiliar, o cara que auxilia ali e tal. Eu fiz muito esse trabalho, peguei uma experiência muito grande. Tanto é que hoje, aqui em Brisbane, de vez em quando eu pego os trabalhos de removal, de mudança, para fazer por conta própria, pela experiência que eu obtive. Então é meio que como se fosse meu primeiro empreendimento que eu tive aqui, né? Já que eu não fui contratado exatamente por uma empresa para fazer, eu mesmo que prestei o serviço diretamente para o cliente, então prestei aquele serviço, então já é um empreendimento ali, que de vez em quando eu faço, né? E eu tenho planos aí no futuro de, quem sabe, fazer mais disso, de repente até mesmo, sei lá, comprar um caminhão, até mesmo comprar essa van, porque essa van não é minha, né? Para fazer esse tipo de trabalho no futuro, quem sabe, no futuro ainda distante, ainda não tá na hora disso. Mas enfim, então, durante esse tempo que eu estive em Sydney, eu trabalhei basicamente com delivery, bastante removal, e teve ali 1 mês e meio que eu trabalhei na obra, mas confesso para vocês que não me adaptei muito à obra, sei lá, não gostei muito. Preferi outros trabalhos. E aí foi isso, basicamente, durante esses meus 9 meses e meio que eu estive em Sydney. E durante esse período, principalmente durante esse período, eu aproveitei demais. Eu trabalhei muito, mas eu também viajei muito, eu curti muito, eu fiz, se eu não me engano não, peguei 10 voos em 9 meses e meio que eu morei em Sydney. Tipo assim, eu viajei muito pra lá e pra cá, tanto de avião, principalmente de avião, mas também várias viagens pequenas de carro pra lá e pra cá, e tudo isso eu mostrei no Instagram, mostrei um pouco aqui no canal também. Eu realmente aproveitei muito, né? E foi muito legal, muito legal. Tudo que tinha pra fazer em Sydney eu fiz, tudo que tinha pra fazer nas cidades ao redor de Sydney eu fiz também. E outras cidades grandes eu visitei, eu tinha vindo aqui para Brisbane antes mesmo de me mudar para cá, já tinha vindo para cá 2, 3 vezes, curti muito. Fui para Melbourne, que também é outra cidade bem famosa, principalmente por causa do Grand Prix de Fórmula 1. Fui para Canberra também, que é a capital da Austrália. Fui para Thredbo, que é um lugar onde tem montanhas de neve. Fui para Jervis Bay, que é um lugar muito bonito, bem tranquilo, cheio de lugares para acampar, para ver canguru na rua, mó legal. Cara, eu fiz muita coisa. Sem falar também que eu fiz a cobertura da Copa do Mundo para uma afiliada da Globo de Santa Catarina, que também foi uma coisa muito legal que aconteceu comigo. Nossa, foi maravilhoso, experiência fantástica. Eu trabalhei, né? Então, tipo, ganhei, mas ao mesmo tempo, né? Fiquei no 0 a 0 porque eu tive que gastar muito também com esse negócio. Mas, de qualquer maneira, a experiência valeu por tudo. Então, esses foram os 9 meses e meio que eu estive em Sydney. Aqui em Brisbane estou 2 meses e meio e até o momento meu foco basicamente está sendo só trabalhar, porque esses 9 meses e meio que eu estive em Sydney, eu trabalhei muito, porém, como eu falei para vocês, eu tive muitas experiências, então eu acabei gastando muito dinheiro. E gastando muito dinheiro, tu acaba não conseguindo juntar tanto dinheiro assim. Então, eu consegui juntar uma graninha até, mas eu acabei aproveitando muito, né? Então, agora, principalmente nesses últimos 2 meses e meio que eu estou aqui em Brisbane, eu tô trabalhando muito, principalmente porque
2 semanas atrás eu comprei passagem para visitar o Brasil. Eu vou para o Brasil no final de fevereiro. Então é muito caro até mesmo para nós que estamos morando aqui na Austrália, pagando em dólar, ganhando em dólar e tal. É muito caro mesmo. Uma viagem pro outro lado do planeta é muito caro mesmo. Paguei $3.200 para poder visitar o Brasil. Então, cara, por isso que eu tô trabalhando muito, e meu foco até fevereiro basicamente é só trabalhar. Por isso que eu tô um pouco sumido aqui do canal, por isso que eu tô tô um pouco sumido do Instagram também, porque realmente eu tô trabalhando feito maluco, né? Mas enfim. E aí basicamente essa tá sendo, isso foi mais ou menos todas as coisas que aconteceu, toda a minha trajetória até aqui. Agora vamos entrar nos detalhes, vamos falar de intercâmbio, escola, vamos falar de trabalho, vamos falar de tudo aí que tem para falar, os principais tópicos que você precisa saber antes de vir morar aqui, né, que é uma coisa muito importante, né. Vamos começar falando sobre trabalho. Trabalho, galera, é a seguinte, eu vou poder falar por 2 cidades, Sydney e Brisbane, né, ou seja, eu sei a realidade dessas 2 cidades, eu não sei a realidade das outras cidades, tá. Então, o que eu vou falar aqui não se aplica para outras cidades. Então, se você quiser saber sobre uma outra cidade, você tem que procurar a respeito dessa cidade aí no YouTube, em grupos, no Facebook, enfim, para você saber como é que é a realidade. Eu vou falar para vocês sobre o meu olhar, esse olhar de cansado aqui, a respeito de como é que é a realidade de Sydney, que eu morei por quase 10 meses, e Brisbane, que eu estou quase 3 meses, né? 9 meses e meio, 2 meses e meio em cada lugar. Tá? Seguinte. A questão de trabalho aqui, a galera, é a seguinte. Tem muito trabalho? Tem muito trabalho. Paga bem? Paga bem. Porém, tem uma certa instabilidade. Você tem uma dificuldade de ficar em cada trabalho por um período grande. Você muitas vezes consegue pegar um trabalho, porém você não sabe se vai ter para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês, né? O que eu vejo uma maior estabilidade é para pessoas que trabalham na obra, porque normalmente uma empresa, uma companhia, né, de construção civil, ela vai lá, pega uma obra e normalmente ela sabe mais ou menos ali o tempo que vai ser para aquela determinada obra. Então é uma coisa um pouco mais concreta, literalmente concreta, né, concreta, a respeito de trabalho na obra. Porém, outros trabalhos é uma coisa um pouco mais instável, né? Para você que é imigrante, não sabe falar inglês, não tem uma habilidade específica, vai ser isso, vai ser instabilidade, você vai ficar durante um bom tempo patinando de trabalho em trabalho, e esse foi o meu caso também, eu fui patinando de trabalho em trabalho, e o que me salvou foi que durante essas patinadas eu fazia delivery. Então, por exemplo, eu consegui um trabalho de mudança na segunda-feira e para quinta, então na terça, na quarta e na sexta eu fazia delivery, e aí eu tinha a semana completa da semana de trabalho, tinha um bom salário ali para a semana. Por isso que o delivery, por isso que eu digo que salvou muito, porque teve muito dia que eu não consegui outros trabalhos e aí eu fazia delivery. E também porque era o trabalho mais confortável de se fazer, dirigindo ali, entregando, não tinha que pegar no pesado, não tinha que ouvir chefe enchendo o saco. Então, realmente foi um dos trabalhos aí melhores que eu peguei no início, e foi muito bom por causa disso. Então eu vi essa instabilidade, eu vi meus amigos também passando por isso. Quem não tinha muito inglês e não tinha uma habilidade específica, acabava ficando nessa instabilidade, pingando de trabalho em trabalho, e tinha semana que não tinha trabalho. Por exemplo, tem uma moça que mora comigo, que ela até sabe falar bem inglês, mas ela tem trabalho 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, às vezes uma vez só. É uma coisa um pouco complicada, por isso que eu digo que o delivery, cara, me salvou demais. Então, para imigrante que não sabe falar inglês, ou sabe inglês mais ou menos, e não tem habilidade específica, essa vai ser a realidade de trabalho, tanto em Sydney quanto em Brisbane, pelo menos pelos primeiros meses. Depois que as coisas melhorarem para você, você fazer mais networking, você conseguir aprender alguma habilidade, seu inglês evoluir, aí sim você tende a ter mais oportunidades e ter mais oportunidades de trabalhos fixos, né? Então, essa é uma coisa aí que você tem que saber. Então, sobre trabalho, é isso. Os trabalhos que mais pagam bem, construção em primeiro lugar, sem dúvida alguma. E em segundo lugar, eu diria que mudanças, é um trabalho que paga legal também. E delivery ali fica em terceiro lugar ali,
juntamente ali com restaurante, né? O que a gente chama aqui de hospitality, né? Trabalhos em restaurante, como garçom, trabalhando, enfim, esses trabalhos assim, delivery, e esses trabalhos assim, eles ficam pau a pau ali no terceiro, quarto lugar para trabalhos para imigrantes, tá? Deixa eu pensar. Tá. Então, sobre trabalho, resumidamente, é isso. É isso. Então, você quer vir para cá, pode ficar tranquilo que tem trabalho, mas desde que você rale, pegue qualquer trabalho, qualquer coisa, você realmente seja aquela pessoa sangue nos olhos mesmo, que vai, acorda cedo, faz acontecer. Se você for esse tipo de pessoa, você pode ficar tranquilo que você vai ter trabalho aqui na Austrália. Vai ser um pouco difícil, você vai ficar escorregando aqui e ali, vai pegar um trampo aqui, um trampo ali, mas no final das contas você vai conseguir se virar bem. Você me ligaram aqui no meio do vídeo, mas enfim, você pode ficar tranquilo que se você for uma pessoa esforçada, trabalhadora, você vai conseguir trabalho nesse país, principalmente em Sydney e Brisbane. Provavelmente nas outras cidades também, mas enfim. Vamos falar a respeito dessas duas, tá? Então, sobre trabalho, é isso. Essa é a realidade sobre trabalho, ok? Ok. Agora vamos falar de intercâmbio, galera. Vamos falar de intercâmbio. Dá pra ficar fluente em 6 meses? Dá pra ficar bilíngue em 3 meses? Em 3 meses não, 6 meses? Um ano? Como é que fica? O cara aprende inglês, não aprende? Isso aí vai depender totalmente de você. Se você se empenhar mais nos estudos do que no trabalho, você vai ter, obviamente, né? O que você foca mais é o que você tem mais resultados. Se você focar mais nos estudos, evidentemente você vai ter um aprendizado melhor. Porém, se você não focar tanto no trabalho, você não tem muito dinheiro. Porém, eu acho que esse é o melhor caminho. Não foi o caminho que eu fiz, mas é o caminho que eu acho mais interessante. Porque ao longo do tempo, ao longo de um período maior, você vai conseguir ganhar mais dinheiro e ter mais conforto na sua vida aqui na Austrália, se você primeiro focar em estudar. Se você estudar, se você se dedicar à língua, a aprender alguma habilidade, qualquer coisa assim que seja um pouco mais rara, um pouco mais específica, você vai se dar bem aqui no longo prazo. Talvez no início você vai patinar, você vai ficar um pouco apertado nas contas, mas no longo prazo a sua vida vai ser melhor. Eu não fiz isso porque, enfim, eu tenho meus motivos que eu talvez vou explicar um pouco melhor aqui, mas eu não foquei tanto no estudo quanto eu poderia, porque eu estava muito mais focado no trabalho e na experiência, mas isso foi uma decisão minha, que não está certo nem errado, isso aí é individual de cada pessoa. O que eu tinha mais vontade nesse meu primeiro ano de Austrália era de juntar dinheiro e ter experiências, porque no Brasil eu nem sequer tinha pegado um voo na minha vida, viajado, eu não tinha poder de compra de nada, eu não tinha condição de comprar um celular muito top, de comprar um computador muito top, de fazer coisas mirabolantes, coisas super legais que eu sempre quis fazer. Eu nunca tive essa oportunidade, cara, eu nunca tive, infelizmente. Eu conseguia fazer uma coisinha ou outra aqui e ali, mas infelizmente eu não tinha o poder de compra que eu queria, a grana que eu queria, eu nunca tive no Brasil, infelizmente. Então, no meu primeiro ano aqui eu queria estudar, e estudei o que eu pude, mas eu foquei muito mais em juntar dinheiro e ter experiências. Então foi esse processo que eu passei para conseguir, sei lá, ter o que eu queria ter aqui. E agora que eu já tive várias experiências, agora eu já cheguei num ponto que beleza, agora eu tenho que focar mais em trabalhar, em estudar, juntar mais dinheiro e tal. Então, falando especificamente sobre estudo, vai depender do seu foco. O que você vai estar mais focado em fazer e quais ambientes você vai se colocar. Se você ter amigo gringo, você tentar trabalhar com gringo e tal, e praticar inglês todo dia, praticar e ouvir, todo dia, você vai ter um aprendizado muito mais rápido. Mas uma coisa que acontece com, sei lá, 80% dos brasileiros que moram aqui é morar com brasileiro, trabalhar com brasileiro, ter amigos brasileiros. E isso, apesar de ser muito confortável, porque, como eu falei, aqui você está completamente na zona de desconforto, você é totalmente um peixe fora d'água, tudo que você quer é tentar buscar o mínimo de conforto possível, e esse conforto, muitas vezes, você consegue com seus amigos brasileiros, com as pessoas brasileiras que estão ali ao seu redor, né? Então, muita gente acaba se envolvendo muito com brasileiros. Isso foi um caso que aconteceu comigo também. Eu acabei morando com brasileiros muito tempo, mas, sei lá, foi uma coisa que aconteceu porque o lugar que eu estava morando
que era um lugar cheio de brasileiro, era o lugar mais barato possível, então eu economizei muito dinheiro com isso. E eu também senti um pouco essa dificuldade de estar aqui, o cara tá desconectado, tá longe da família, tá longe dos amigos. Quem vai te entender, quem vai te ouvir e quem você vai conseguir ter um papo bom é amigo brasileiro, isso é inevitável. Então você não tá errado de ter amigos brasileiros quando você chegar aqui, mas eles não podem ser os únicos amigos que você tem. Você tem que ter outros amigos, você tem que tentar equilibrar essa balança para você também viver o intercâmbio, conhecer pessoas de fora, mas também ter os momentos de lazer, de ter um amigo brasileiro, de repente fazer algumas coisas nesse sentido assim, para sua cabeça ficar legal também, né? Então, eu diria para vocês que tentar fazer um equilíbrio nesse sentido, né? E a minha experiência foi que eu estudei 4 meses, fiz um curso normal de 4 meses e tal, que eu fechei, o intercâmbio que eu fechei do Brasil. Porém, depois desses 4 meses, eu consegui obter o visto 408, que é um visto só de trabalho, que o governo da Austrália abriu durante a pandemia aqui, deixou aberto por vários meses, só foi fechar 2, 3 meses atrás, aonde era um visto que é só de trabalho e não tem nem sequer que pagar a taxa consular ou algo do tipo. Então foi um visto que eu tive, e aí eu pensei, bom, já que eu tenho um visto só de trabalho, eu não tenho obrigatoriedade de pagar a escola e tal, cara, aí mesmo que eu foquei realmente em trabalhar e ter as experiências que eu queria ter. E não foquei tanto em estudo quanto eu poderia. Porque, de qualquer maneira, no próximo ano, 2024, eu vou ter que voltar para o visto de estudante, de qualquer forma. Então, eu preferi administrar o meu tempo, até o momento aqui na Austrália, mais com isso. Já que eu tinha um visto de trabalho, eu foquei em trabalhar. E depois, como eu vou ser obrigado a voltar para o visto de estudante, eu acabei optando por focar mais em estudar quando voltar para o visto de estudante, que vai acontecer provavelmente aí no meio de 2024. Então, a questão do estudo minha foi essa. Eu não tive uma evolução tão grande quanto eu poderia, mas eu evoluí. Eu cheguei aqui zerado, não sabia nada de inglês, absolutamente nada mesmo, tá? E hoje eu diria que eu tô ali, sei lá, no nível intermediário, talvez próximo de um upper intermediate, como o pessoal fala, o upper intermediário, né, que tipo é um pouco acima do intermediário, porque eu já me comunico legal, eu já me entendo razoavelmente com as pessoas, e quando eu não entendo eu tenho total humildade de pegar o Google Tradutor e traduzir o que ela falou e entender, e aí nesse processo eu sempre estou aprendendo novas palavras e isso está sendo muito bom. E a forma na qual eu aprendi mais inglês foi muito mais na prática, falando com pessoas, ouvindo podcast. Todo dia eu tô aqui dirigindo, tô ouvindo podcast em inglês, tô ouvindo aula de inglês em áudio, em formato de áudio, para aproveitar, otimizar o meu tempo para, enquanto trabalho, tentar estudar. Eu sei que não é o ideal, mas isso me ajudou muito. E hoje, eu acredito, eu não sei exatamente elaborar um número exato, mas eu diria que eu sei aí umas 600 palavras de inglês, mais ou menos, 600, 700. Então, eu já consigo ler mais ou menos, eu já consigo falar mais ou menos, consigo entender mais ou menos, e já me viro razoavelmente no inglês, né? Poderia estar muito melhor? Poderia, mas eu confesso que, tipo assim, se poderia ter sido 10, foi 7. Tá ali, tá ok, tá razoável. E se tive dificuldades por não falar inglês, é óbvio, eu tive algumas dificuldades, mas no início agora tá um pouco mais de boa e tal. Foi isso sobre escola, estudo e etc. Agora, vamos falar de moradia. Esse foi um dos motivos que eu saí de Sydney para Brisbane, expliquei isso no outro vídeo, mas Sydney, apesar de ser maravilhoso, lugar lindo, bonito, várias coisas para fazer e tal, tudo isso que eu já falei no vídeo, o único problema é que é muito caro mesmo para morar em Sydney. E apesar de ser muito bonito, eu pensei, cara, eu ainda não ganho tão bem assim para poder morar nessa cidade, porque se você ganhar mais ou menos o que um imigrante aí na minha situação ganha, que é na faixa aí de 900 a 1.300 dólares, 1.400, 1.500 em boas semanas aí por semana, se você morar em Sydney, cara, não compensa tanto. Essa aqui é a grande real. Porque esse valor eu consigo fazer também aqui em Brisbane e gasto bem menos de aluguel. Só para vocês terem uma ideia, eu moro aqui 5 minutos do centro da cidade. 5 minutos do centro da cidade
de carro e 10 de transporte público. E eu pago $250 por semana num quarto só meu, dividindo casa, uma casa compartilhada com mais 2 pessoas. $250. Esse mesmo quarto, nessa mesma condição, a 5 minutos do centro de Sydney, é no mínimo 350, ou seja, $100 a mais por semana. Essa é mais ou menos o tamanho aí da inflação, né, do valor de custo de vida, de aluguel de Brisbane para Sydney. Então, esse foi o grande motivo que fez eu mudar de Sydney para Brisbane, porque aqui é um pouco mais barato. E por sorte, eu achava que não, eu achava que eu ia ganhar um pouco menos do que eu ganhava em Sydney. Graças a Deus, eu estou ganhando o mesmo valor que eu ganhava em Sydney. Graças a Deus, Deus é demais. Então, por isso que eu estou muito satisfeito aqui e quero ficar aqui por bastante tempo. Então, Sydney é muito caro mesmo. Por isso que durante todo o meu período que eu estive em Sydney, eu morei em casa compartilhada, em quartos compartilhados, né? Eu morava dividindo quarto com outra pessoa para poder pagar mais barato. No caso, eu pagava $180. 175 nos primeiros meses e depois aumentou para 185, que é um valor considerado muito barato em Sydney. Por isso que eu fiquei lá por muito tempo e esse foi um dos grandes motivos também que me fizeram economizar dinheiro. E esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Você que vai chegar aqui, seja humilde, comece de baixo, pega o aluguel mais barato que tem. A casa tem muita gente, não sei o quê. Quando você fazer as contas de quanto dinheiro você vai economizar nos seus primeiros meses, você vai me agradecer. Pelos meus cálculos, nesses 9 meses e meio aí que eu morei em Sydney em quarto compartilhado, comparado com uma pessoa que chega aqui e paga esse valor exorbitante de $300 por semana, eu economizei aí no mínimo uns $6.000 durante todo esse meu processo. Ou seja, $6.000 dá para fazer um monte de viagem, dá para comprar um monte de coisa, dá para... Enfim, que foi o que eu fiz. Eu economizei muito dinheiro com aluguel e também economizando por conta própria também. Então esse é o conselho que eu dou para você. Vai chegar aqui, seja humilde, mora em lugar barato, mesmo que seja ruim e tal. É por um tempo, é só para economizar. Depois que você já estiver mais estabilizado, aí você vai para um lugar melhor. Que foi o que eu fiz. Eu fiquei 9 meses e meio lá em Sydney, me estabilizando. E aí quando eu me estabilizei, cheguei no momento que, tô legal e tal. Aí, né, eu já estava planejando sair de Sydney, vim para cá e aqui eu peguei um quarto single, um quarto só para mim. Top, né? Mas eu soube administrar bem e saber o processo que eu estava fazendo. E para mim esse foi um grande mérito meu, modéstia à parte, foi uma coisa que eu acertei muito bem na minha trajetória aqui na Austrália. Tá, o que mais? Então eu já falei de trabalho, estudo, moradia e poder de compra. Poder de compra, como eu já falei um pouquinho em cada uma dessas coisas, cara, é gigantesco. O poder de compra aqui é surreal, ele não é tão bom quanto o dos Estados Unidos, mas, cara, você pode deslumbrar absolutamente qualquer coisa que você queira fazer em termos de dinheiro, você consegue. Claro, né, você não vai conseguir comprar uma Ferrari, né, fazendo o trabalho que eu faço aqui, mas você pode ter a condição de ter um carro bem legal, cara. Por exemplo, se você quiser comprar uma BMW, você consegue comprar com $10, $12 mil. E você consegue economizar esse dinheiro aqui, se você trabalhar forte mesmo e economizar, você consegue juntar esse dinheiro aqui em mais ou menos uns 8 meses, 8, 9 meses. Então, você ganhando o salário mínimo, de repente um pouquinho acima do salário mínimo, economizando em 8 meses, 9 meses, você pode comprar um carro, uma BMW top, um carro, de repente não precisa ser uma BMW, um carro mais confortável, tranquilo ali, de repente um Prius da Toyota, sei lá, um carro maneiro, um carro legal, confortável, vai dirigir e tal. Você consegue comprar se você quiser. Se você quiser comprar iPhone, eu, por exemplo, comprei iPhone 14 Pro, que no Brasil custa, sei lá, R$8.000, R$7.000. Eu comprei em 2 meses morando aqui. Poderia ter 2 meses? 3 meses. 3 meses, eu acho. Não sei. Foi por aí, mais ou menos. Cara, eu poderia ter comprado antes, se eu quisesse. Mas eu comprei 2 ou 3 meses depois, até porque meu celular estava funcionando bem e tal, e tudo bem. Mas eu comprei com uma certa facilidade. Comprei computador, comprei uma moto, depois vendi essa moto, e aí recentemente aí fiz um vídeo também falando sobre isso. Comprei uma moto 0 km aqui na Austrália também. Uma moto que no Brasil custa R$19.000. Aqui eu paguei $4.000, que mais ou menos na conversão aí dá uns 13, 14 mil reais. E também poderia ter sido um veículo que eu poderia ter comprado antes.
porque eu tinha a condição de comprar. Esse país te dá a condição de você comprar essas coisas. Então, esse é um dos grandes pontos positivos de você morar aqui, que você pode realmente comprar muita coisa e você pode vivenciar muitas coisas. Passagem aérea aqui é absurdamente barato. Se você converter, talvez fique o mesmo preço que o Brasil, talvez um pouquinho mais barato, mas comparado com o que você ganha aqui, é muito barato. Por exemplo, a minha primeira viagem que eu fiz aqui foi de Sydney para Gold Coast, 800 quilômetros de distância, mais ou menos. Eu paguei $150, ida e volta, para fazer essa viagem. E $150 é mais ou menos 80% de um salário mínimo por dia. O salário mínimo aqui é $25 por hora. Então, se você trabalhar 8 horas por dia, você ganha 200. Ou seja, em menos de um dia de salário mínimo, eu paguei passagem de ida e volta para poder ir 800 quilômetros para frente, para uma cidade bonita lá, curtir, etc. Então, cara, poder de compra, de viagem, de eletro, de carro, todas essas coisas assim, é muito barato mesmo. Então, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Agora, vamos falar dos pontos negativos. Eu vou falar um pouquinho de alguns pontos negativos, alguns deles eu já falei um pouquinho em cada uma dessas coisas que eu falei aqui agora. Mas, falar pra vocês, ponto negativo principal, pior de todos, distância pro Brasil. Aqui é longe pra caramba, aqui é o lugar mais longe possível que você pode chegar saindo do Brasil. É muito longe mesmo, é 2 dias e meio, às vezes 3 dias para você chegar aqui. É muito longe e muito caro. Por exemplo, eu só consegui ir pro Brasil agora porque eu consegui obter esse visto de trabalho, trabalhei bastante e tal. Mas normalmente quem vem para cá com visto de estudante não consegue ir pro Brasil em menos de 2 anos, 3 anos. Eu conheço gente aqui que ficou 5 anos sem ir no Brasil. Por quê? É muito caro mesmo. Então é muito complicado essa parte. Provavelmente seus parentes nunca vão te visitar porque é muito caro mesmo. Não tem nem muito o que falar em relação a isso. Vou até tomar um gole d'água porque a garganta já secou. Mas essa distância pega muito, não só na questão financeira, mas também na questão psicológica, porque é um fuso horário. Por exemplo, agora começou o horário de verão em Sydney, por exemplo, é 14 horas à frente do horário do Brasil. Aqui é 13 horas, né? Aqui não tem horário de verão, aqui em Brisbane. Então, assim, é muito desconectado. Quando tu tá começando o dia, o pessoal tá indo dormir. Quando tu tá finalizando o dia, o pessoal tá acordando. Quando tá indo dormir, o pessoal tá acordando agora. Quando tá no meio do dia, tá todo mundo dormindo no Brasil. Então, isso pega muito. Essa questão psicológica, cara, é pesada, cara. Porque no início aqui, tu não tem muitos amigos, tu não tem muito com quem falar. E principalmente quando vai chegando ali no meio-dia do horário daqui, tu vê ali que teu WhatsApp fica totalmente paralisado, ninguém fala mais nada, porque todo mundo foi dormir, tu não tem ninguém pra falar. Cara, isso é complicado. Isso aí me pegou muito no início, cara. Muito no início. É muito complicado isso. Eu ficava ansioso pra dar 7 horas da noite daqui, 8 horas da noite, para poder mandar mensagem e conversar com as pessoas do Brasil, falar com a minha família, falar com meus amigos, enfim. Porque esse negócio pega muito, cara. Essa dificuldade é muito complicada. Muito complicada. É a principal dificuldade de morar aqui na Austrália. Outras dificuldades. Aqui é um país caro para se viver, mas se você trabalhar bastante, se você for organizado, você consegue pagar as contas e consegue juntar uma grana, consegue vivenciar várias coisas e tal. Tá totalmente possível. Mas não deixa de ser um ponto negativo, né? É caro realmente. Questões de, por exemplo, de saúde aqui é um problema muito grande. Eu conheço um amigo meu que quebrou o dente. Ele teve que gastar $1.600 para consertar o dente dele, fazer um dente novo e tal. Muito caro mesmo. Quando eu quebrei meu dente no Brasil, eu acho que eu gastei nem R$200. Aqui, eu gastei, esse meu colega, por exemplo, gastou 1.600. E aqui, por exemplo, eu mesmo nem limpeza eu fiz, porque, cara, realmente é muito caro. É muito caro mesmo. Vou deixar pra fazer todas as coisas médicas, todas as coisas de dentista e tal, tratamento, coisas que eu quero fazer pra minha saúde, eu vou deixar pra fazer no Brasil quando eu for em fevereiro. Porque é absurdamente caro, velho. É absurdamente caro. É muito caro. Esse é outro ponto negativo pra quem é imigrante, não é cidadão nem residente. Se você é cidadão residente, tem a saúde pública lá, eu não entendo bem exatamente, mas é mais tranquilo. Enquanto para nós, pobres imigrantes que não temos cidadania nem residência daqui, o negócio é brabo, o negócio é complicado. É realmente complicado.
nesse ponto. Outro ponto negativo é que os trabalhos são extremamente pesados. Os trabalhos aqui na Austrália são pesados para você que não tem inglês, que não tem uma habilidade específica. É pesado, tá? Mas dá para aguentar. Se você for uma pessoa, como eu falei, sangue no olho, esforçada, trabalhadora, passa por cima de tudo e você, no final do dia, tem a recompensa que é ganhar um bom salário. Agora, esse é o grande problema, você conseguir aguentar isso diariamente, semanalmente, mensalmente, né? Graças a Deus eu consegui aguentar dias aí trabalhando 12 horas. Muita gente fala que delivery é um trabalho muito leve, mas experimenta dirigir 12 horas por dia de moto. Não é uma coisa pesada, assim, tão pesada assim para o seu braço, mas é pesada um pouco para suas costas. É um pouco difícil, não é fácil de forma alguma. Trabalho na obra, muito pesado. Trabalhar, por exemplo, aqui da van, é um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa, mas também cansa. É difícil. Nunca vai ser comparável a um trabalho de escritório, por exemplo. Então, assim, falar pra vocês, é difícil. É difícil. Mas se você aguenta, no final vale a pena. Porque você vai acabar ganhando um bom dinheiro. E aí, com esse bom dinheiro, se você fazer as escolhas corretas, você vai conseguir investir no seu estudo. Você vai, depois de um tempo, evoluir o seu inglês. E aí, consequentemente, você vai conseguir trabalhos melhores, trabalhos mais confortáveis, de repente trabalhar com aquilo que você trabalhava no Brasil. Tudo que tem para trabalhar no Brasil dá para você trabalhar aqui. A diferença, é claro, é questão de certificação, questão se você pode ou não trabalhar com aquilo e tal. Mas se você não pode, você pode buscar formas de como trabalhar, você pode fazer uma faculdade, você pode estudar, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Você pode se virar. A questão é que aqui, ó, no Brasil, o que eu sentia é que tudo era meio inacessível. Tipo, era muito difícil conseguir as coisas. Aqui é difícil também, mas tu consegue. Se tu se esforçar, tu consegue. Enquanto eu lembro que no Brasil eu me esforçava e muitas vezes não conseguia. Aqui, a certeza que eu tenho que se eu me esforçar, eu consigo. Essa é a impressão que eu tenho da grande diferença de realização de coisas aqui, né? Então, é isso, galera. Balanço geral, valeu muito a pena, tá sendo muito bom. Tipo assim, várias dificuldades, mas vários benefícios, várias coisas boas. Eu tô curtindo muito, sou muito agradecido a Deus por ter me dado a força de aguentar os trabalhos, ter me dado o benefício de conhecer pessoas legais, pessoas que Ele colocou na minha vida, que puderam me abrir portas e estão me ajudando nesse processo, amigos que eu estou fazendo, pessoas que eu estou conhecendo. Cara, tá sendo ótimo mesmo. Eu diria que vale muito a pena para qualquer tipo de pessoa. Se você é pobre ou se você é rico, vale muito a pena. É claro que se você for rico, é muito provável que você vai querer só passar um tempo e depois voltar. Mas, de qualquer maneira, vale a pena. Porque você vai vir aqui, você vai aprender muita coisa e você vai amadurecer muito, você vai se tornar praticamente uma outra pessoa. Eu mesmo, se eu voltasse hoje pro Brasil, eu voltaria outra pessoa porque eu aprendi muita coisa, eu evolui muito, eu amadureci muito, eu literalmente me tornei uma outra pessoa. Enquanto eu estou morando aqui, está sendo uma experiência realmente gigantesca. Está sendo um desenvolvimento pessoal, assim, ó, gigantesco. Está sendo maravilhoso. Assim, no sentido de desenvolvimento, de vida, de tudo. Cara, sensacional. Sensacional. De verdade mesmo. Vale muito a pena. De verdade. É muito bom. Muito bom. É difícil. Mas vale a pena, na minha visão. Vale muito a pena. Se você, de repente, dependendo do seu objetivo, né? De repente, se você não tem essas aspirações, se você não é uma pessoa que, tipo assim, ganhar tanto dinheiro não faria tanta diferença na sua vida, se você mora num lugar seguro no Brasil, sei lá, enfim, se você, o fato de você estar próximo da sua família já basta, por exemplo, sei lá, enfim, de repente aqui não é o seu lugar. Mas para muitas pessoas é. Então, galera, é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Ficou gigantesco esse vídeo. Meu Deus do céu, quero ver quem viu até aqui. Se você viu até aqui, comenta aqui embaixo para mim saber. E peço para você, se você puder, vire membro do canal. Isso nos ajuda muito e você tem vários benefícios. E também, se você puder, deixar o like, compartilhar com amigos, enfim, essa coisa toda. Se inscreva aí se você não se inscreveu. E é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Primeiro ano de Austrália, que venha muito mais tempo aí pra gente poder aproveitar, conquistar muito mais coisas, porque realmente é só o início. Beleza, galera? Forte abraço, tamo junto.
e até a próxima.